Olá, Márcio, tudo bem? Quero aqui mandar um abraço novamente a você, a seu público bastante grande, que eu sei, sempre agradecendo o convite e sempre esperando aí ajudar ou colaborar com o teu público e com, no geral, né, quem acabar vendo o nosso vídeo, vendo o nosso, ouvindo e vendo o nosso bate-papo. Com certeza você contribui muito. Então vamos lá, hoje você vai falar sobre uma dúvida que é bastante comum do verbo propor, certo? Eu recebi essa questão aqui, então me mandaram ali essa questão. Complete com a conjugação correta do verbo propor. Sempre farei com dedicação tudo que eu me alguma coisa a fazer. Bom, a questão aqui, então, como eu falei, peraí, então a gente pode aqui melhorar essa conversa e o que é uma dúvida talvez seja uma boa solução para a gente, não só aqui. Então, eu pensei em apresentar para vocês esse comentário. Eu vou relembrar que nós conversamos, teve um encontro nosso, que nós conversamos o seguinte, né? O verbo ter, aquela questão do ele tem, eles têm. Então, nós conversamos, falei assim, olha, a questão envolve o verbo ter, é o seguinte, no singular é sem circunflexo, é um acento diferencial, para diferenciar a forma plural da forma singular, a forma plural recebe o acento circunflexo. Até falei, a forma plural recebe o circunflexo, porque a gente marca, né, esse acento diferencial é sempre no menos usado, e a gente usa mais o singular do que o plural. Então, eu falei, olha, então ele tem singular, eles têm plural. Aí eu falei, começa a ficar interessante aqui para a nossa conversa de hoje, isso vale para os derivados. Então, os derivados do verbo ter, também na terceira pessoa do plural, do presente, do indicativo, terão o mesmo acento circunflexo. Então, eles têm, com circunflexo, o reter, eles retêm, reter é derivado do ter, recebeu o mesmo acento. Na mesma conversa, a gente conversou que o verbo vir acontece a mesma situação, né? Você tem um singular e um plural iguais na escrita, então eu faço um circunflexo, um acento diferencial para mostrar que agora estou falando do plural, né? Eles vêm, como as duas formas são iguais, eu acentuo a forma menos usual, que é o plural. Então, ele vem, singular, eles vêm, do verbo vir, com o circunflexo, que é o tal acento diferencial. Mesma coisa, olha, isso também vale para os verbos derivados, o provir. Provir é derivado, então, se é eles vêm, é eles provêm. Bate, né? A questão de primitivo e derivado, e aí o assunto de hoje, porque envolve essa história primitivo e derivado. O verbo por, e aqui eu também já aproveito, estamos falando de acento diferencial, lembrar que existe um acento diferencial para o por, já existia antes do acordo ortográfico, continua existindo, não confundir, o acento do para, verbo e preposição caiu, esse não. Então, você tem um acento circunflexo no por, exatamente para diferenciar da tal preposição. Você vai por aqui, esse por aqui é preposição, e você tem o verbo por. Como é que eu diferencio? O acento no menos usual. O menos usual é o verbo. Você usa muito mais uma preposição do que o verbo por. Então, por, o verbo que recebe acento circunflexo. Eu conjuguei o verbo por no presente no presente do subjuntivo. No presente do subjuntivo, a conjugação do verbo por é que eu ponho. Aí, o interessante. O verbo propor é um derivado do verbo por. E quando nós falamos de verbos derivados, nós estamos falando de verbos que se conjugam da mesma forma que o verbo primitivo. Então, se é para o verbo primitivo, o verbo por, presente de subjuntivo, primeira pessoa, que é o eu, a conjugação é que eu ponha, ora, a conjugação para o propor é que eu proponha. Então, a questão é, quando um verbo é primitivo e ele tem, então, seus derivados, todos conjugam da mesma maneira. E eu falei que tem uma solução, né, nessa história, tem uma solução. Se eu souber
que um verbo é primitivo e quais são os derivados, basta eu saber conjugar o primitivo, porque eu vou saber conjugar os derivados. Sabe como é que eu faço? Olha aqui, o primitivo é o verbo pôr, então que eu ponha. Ué, aí eu pego aqui, ó, o prefixo do verbo propor, acrescento, está conjugado. Então Ah, você faz, essa é uma dica excelente. Você pega, só que aí temos que saber. Isso não tem jeito. Eu vou ter que saber que um verbo é primitivo e que aquele é derivado. Se eu souber isso e souber conjugar o primitivo, eu sei conjugar o derivado numa boa. É só conjugar o primitivo e pôr o prefixozinho antes. Então, como é que você conjuga o verbo propor? Não precisa se preocupar com isso. Se preocupe em conjugar, em conhecer a conjugação do verbo pôr. O propor é só pôr o pro antes. Conjuga o verbo pôr, põe o pro antes. Ele põe, então ele propõe. Ele põe um pro antes, você conjugou o verbo propor. Quando você sabe conjugar um verbo primitivo, você sabe conjugar todos os derivados desse verbo primitivo. Então, que é um problema, como eu falei, pode ser uma solução. A solução está aí. Você quer saber como conjuga o verbo propor? Não. Você, sabendo como conjugar o verbo pôr, você vai saber conjugar o verbo propor e outros derivados. Isso acontece com o ter, com o vir. Então, quando você tem um primitivo, e você sabe que o verbo que você está trabalhando é um derivado, se você sabe conjugar o primitivo, sem problema, você sabe conjugar qualquer derivado desse primitivo. Sempre farei com dedicação tudo que eu me proponha a fazer. Que eu me proponha, ou proponha-me, ou eu me proponha a fazer. Isso responde a questão aqui, de repente até alguém aí do seu público recebe essa mensagem também, como eu recebi, já está com a resposta pronta para devolver para o remetente. legal. Obrigada, Márcio. Muito bacana, como sempre. Agradeço aí a nossa conversa, agradeço a paciência, a atenção do seu público, a sua. Espero aí que estejamos novamente aí nos encontrando para bater um papo Com do certeza. nosso assunto preferido aqui, língua portuguesa. Obrigada. Muito obrigado, obrigado a você, obrigado a todos do seu canal e a todo o público que assistirem, que eu sei que é muita gente assistindo esse vídeo. Tchau, então, Márcio. Muito obrigado, um abraço. Tchau.